Sim, sim. Alô, alô, oba! Tô chegando. Tô chegando, acabei de chegar. E que bom, né, te encontrar aí do outro lado. Eu sei que há tantos bons canais no YouTube. Que privilégio meu de ter sido escolhido por você. Muito obrigado do fundo da alma, tá? Quero te envolver nesse abraço gostoso. Abraço sonoro. Ó, isso aqui é dado com muito amor em você, tá bom? Com muito carinho também, tá certo? Deixa eu agradecer de cara as pessoas que estão contribuindo, colaborando e que estão se tornando membros aqui do canal. Teve gente que me deu o prazer da sua chegada agora, como a Rosemary Garcia. Virou assinante. Não era, né, Rosemary Garcia? Alô, Garcia, o sobrenome da alegria. Ô, Garcia, ô, Rosemary, muito obrigado pelo carinho. Ela é VIP, tornou-se agora assinante. Ela faz parte como membro do canal. Diana Souza, meu amor, há um dia voltou a ser assinante, né, Diana? Já era e voltou a ser. Yara Ferrari, para quem eu fiz já uma festa aqui. Alô, Yara Ferrari, um beijo para você também com a marca de automóvel que ela tem. Né, Yara? Obrigado por tudo, Yara. Um beijo carinhoso para você. E se você puder ser membro também, lembre-se, tem um custo de R$ 6,99 mensais a partir daí. Aí você opta que categoria você quer. Tem a Premium, tem a VIP e tem a Diamante, tá? Do jeito que você quiser. Ô, Paulinho, tem alguém que é Diamante? Tem. A Ramadev, que nada me deve, é Diamante, né, Ramadev? Só que ela não é a única que é Diamante, não. Tem mais gente aqui. Deixa eu falar com vocês aqui a esse respeito. Só um minutinho que eu tô abrindo aqui para não cometer aqui nenhum tipo de fora, né? Mais do que normalmente eu já aplico. Ó, diamante como ela é William do Bem. Alô, William do Bem. Quem mais que é diamante igual a ela? E a Márcia Camargo. Faz 5 meses que a Márcia brilha como um diamante. Ô, Márcia Camargo, você não sabe o quanto eu devo a você. Muito obrigado, viu, meu amor? VIP tem a Maressol, minha amiga, há 4 meses. A Rosemary Paz Moceiro é VIP há 3 meses. A Maria José Lopes Emiliano há 2 meses é VIP. Elaine Silva é VIP. E ainda, quem mais? Marlene Santos Lopes é VIP há 1 mês. A Maria Fontão é VIP há 1 mês também. E ela, né, que acabou de chegar aqui no nosso canal, acabou de entrar no nosso canal, e eu já registrei o nome aqui. Ela entrou como VIP também, ó. Tá aqui, ó. Rosemary Garcia, acabou de chegar VIP. Ó, que chique. Então você pode ser membro aqui do canal, vai ser um prazer muito grande. Ô, Paulinho, você publica um telefone, né, ao lado do título. Sim, aquele é o WhatsApp. Através dele manda o teu recado, manda o teu alô e pode até narrar a tua história também, se não quiser escrevê-la. Se escrever é melhor, mas se quiser narrar, a gente terá o carinho e o prazer de poder te atender assim também. Correto? Pode narrar por ali. Outro detalhe, esse telefone que é de São Paulo, o 11 951 33 6677, celular de São Paulo, 951336677. Ele também é uma chave Pix, por onde você pode ajudar o nosso canal. Pode contribuir. Olha quem mandou. Cláudia Mendonça Reis. Paulinho, estou mandando aqui esse Pix para você. Ô, Claudinha, por favor, não divulgue o valor. É de coração. Claudinha, meu amor. Claudinha, você pediu isso para mim. Eu posso cometer uma inconfidência? Eu vou divulgar, sim. Porque foi tão significativo. Ela mandou R$100 pro canal. Nossa, a equipe fez uma festa, Claudinha. Mariana, o Diógenes, a Joana Dark, o nosso careca, o nosso motoboy, então. Que maravilha. Muito obrigado, meu amor. Um beijo para você, tá? Muito obrigado do fundo do coração. Gente,
História maravilhosa, linda, impressionantemente bela. Começa a partir de agora. E eu vou narrá-la contando com você sempre na sintonia. Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque essa história linda acabou de começar. Sim, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu nunca pensei que a minha vida tomaria um rumo tão inesperado quando eu deixei a minha cidade natal com o Pietro, o meu filho, nos braços. Eu estava cheia de medo, mas também de esperanças. A esperança de que na cidade grande eu pudesse finalmente recomeçar, longe das lembranças dolorosas que Leandro havia deixado para trás. Minha viagem de ônibus foi longa e exaustiva. A cada quilômetro rodado, eu sentia o peso do passado ficando para trás. Mas também a incerteza de que me aguardava, me esperava. Meu coração estava apertado. Eu não tinha mais ninguém. Leandro, o homem que me havia prometido o mundo e o fundo para mim, havia se revelado um bandido. Eu nunca suspeitei disso. Ele era, sim, um traficante perigoso. E eu, uma mulher ingênua, que se apaixonou por suas mentiras. Paguei um preço alto demais. Durante aqueles 8 meses que eu estive na prisão, sim, eu estive presa. Foi ali, dentro da cadeia, que eu descobri que eu estava grávida. O susto inicial logo deu lugar a uma determinação feroz de proteger aquela vida que crescia dentro de mim. As outras presas me acolheram, ofereceram-me apoio e, de certa forma, se tornaram uma família que eu precisava naquele momento e eu não tinha mais. Pietro, ele nasceu em meio às grades, mas o seu nascimento foi a minha redenção. Quando ele completou 2 meses de nascido, finalmente me libertaram. E o defensor público conseguiu me ajudar a sair daquela cidade onde tudo parecia conspirar contra mim. Mas a realidade não era fácil. Eu não tinha para onde ir. A minha casa estava manchada pelos escândalos de Leandro. E minha família, bem, a minha mãe sempre foi uma mulher muito rígida. E depois de tudo que me aconteceu, ela simplesmente não conseguia olhar para mim sem ver em mim uma vergonha, um fracasso. A minha única esperança era a minha amiga de infância, a Clara, que havia se mudado para a capital havia já alguns anos. Clara e eu éramos inseparáveis na juventude e, mesmo com a distância, mantínhamos ainda contato. Ela foi a única que me estendeu a mão sem julgamentos quando soube da minha situação. Ofereceu-me um lugar na sua casa, até que eu pudesse me reerguer. Não seria para sempre, nem ela tinha essa condição. Mas ela me chamou, então vem. Na verdade, não foi que ela me chamou, eu a procurei, mas ela foi receptiva. E aí sim ela dizia, então vem. Eu não tenho lá uma grande situação, uma grande condição, mas até que você consiga se reerguer, vou te dar uma força. Eu fui. Entretanto, a capital era um lugar vasto e desconhecido por mim. E quando eu desembarquei na rodoviária, meu coração estava acelerado e eu sentia um misto de excitação e de terror. Não conhecia nada ali. E com um bebê nos braços, a jornada para encontrar a casa de Clara parecia assustadora demais. As direções que recebi eram vagas e as ruas movimentadas só aumentavam o meu pânico. Acabei me perdendo, como era de se esperar. Eu fui parar num bairro rico, sem querer. Sem querer, eu peguei um ônibus. Eu não sei se o ônibus estava certo, se estava errado. Eu só sei que quando desci naquele ponto, eu estava num bairro rico da cidade com casas imponentes, os jardins impecáveis. Eu me sentia uma intrusa naquele lugar. E foi ali, naquele bairro, que uma cena surreal
se desenrolou diante dos meus olhos. Foi a seguinte cena: uma mulher, vestida com roupas caras e elegantes, saiu de uma das casas. Seus movimentos eram tensos, quase que desesperados. Ela empurrava um carrinho de bebê, que parecia um carrinho novo e luxuoso. De repente, ela parou na lixeira e, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, ela deixou o carrinho ali, como se fosse um objeto sem valor. Meu coração nessa hora se apertou. Eu não tinha ainda um carrinho para o Pietro. E por um momento eu pensei em como aquela mulher podia se desfazer de algo tão necessário para mim e diante dos meus olhos. Fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher chorou de uma maneira sentida, e antes de se virar e entrar na casa, ela parecia ter sido tomada por uma dor profunda. Algo que eu, ainda à distância, não conseguia compreender. Mas o que mais me chocou foi o impulso que eu senti de correr até aquele carrinho. E se tivesse algo mais ali? E sei lá, e se o bebê ainda estivesse dentro dele? Eu estava ali parada na calçada, olhando para aquele carrinho de bebê, ao lado da lixeira, como se fosse um prêmio deixado pelo destino. A fome apertava. Pietro, o meu bebê, resmungava no meu colo. E o pensamento que ele poderia ter um pouco mais de desconforto começou a martelar na minha cabeça. E o carrinho parecia tão novo, tão caro. Por que alguém o descartaria assim, sem mais e nem menos? O impulso de verificar me dominou. Primeiro eu olhei ao redor, certificando-me de que ninguém estivesse observando. Dei alguns passos hesitantes em direção ao carrinho. E aí, o couro macio parecia quase que chamar por mim, como que se soubesse que Pietro precisava daquele conforto e merecia aquele conforto. Minhas mãos tremiam um pouco quando eu toquei as laterais do carrinho. O material, de fato, era de uma qualidade incrível, muito diferente de qualquer coisa que eu jamais pudesse comprar. Uma sensação de euforia começou a crescer dentro de mim. Se aquele carrinho fosse meu, o Pietro teria um lugar confortável para descansar. Aquele carrinho poderia servir como um bercinho para ele. E talvez ele conseguisse um pouco de paz no meio desse caos que a minha vida havia se tornado. Mas quando eu me inclinei para espiar o interior do carrinho, o ar pareceu sair do meu corpo. Ali, envolto a cobertas macias, havia um bebê. Sim, havia um nenê. Meu coração parou por um momento. Um bebê? Meu Deus! Aquela mulher abandonou um bebê? Meu Deus, o que está acontecendo? O meu instinto primeiro foi o de recuar imediatamente. Não, eu não podia acreditar no que meus olhos acabaram de ver. Que, em sã consciência, alguém havia jogado um bebê fora como se fosse um pedaço de lixo. Eu pulei para trás como se tivesse sido queimada, o coração batendo forte contra o meu peito. A minha mente corria com pensamentos confusos. E agora, o que eu faço? Se eu me envolvesse, eu poderia acabar novamente atrás das grades, acusada, sei lá, de algum crime. E se alguém aparecesse e me visse ali, tão próximo ao carrinho, sei lá, poderia me acusar de um sequestro, de um rapto ou qualquer coisa que o valha. Então, eu parei tudo. Parei os meus passos, recuei, voltei para o ponto de ônibus
tentando convencer a mim mesma a esquecer o que eu tinha acabado de ver, a cena que eu havia acabado de presenciar. Mas era impossível. E se aquele bebê estivesse precisando de ajuda? Você sabe que em questões assim, envolvendo recém-nascido, e o bebê tinha cara de recém-nascido, é coisa de minuto. A diferença entre vida e morte é coisa de segundos, de minutos. A dúvida começou a me corroer. Eu acho que 10 longos minutos se passaram e ninguém apareceu para vir apanhar o carrinho. O ônibus, finalmente, o ônibus se aproximava. E eu sabia que aquela era a minha chance de fugir dali, de evitar qualquer complicação para mim, porque me havia dito o defensor público que eu não poderia me envolver com qualquer tipo de encrenca, senão eu voltaria para a cadeia, voltaria para a prisão. Seria uma maneira de eu evitar qualquer complicação para a minha vida. Mas no último segundo, uma força maior me impediu de entrar naquele ônibus. Os passageiros reclamavam, mas eu já não ouvia nada. A minha mente estava presa à imagem daquele bebê no carrinho. O que aquilo estava fazendo comigo mesmo, afinal? O que eu estava fazendo também? Deixando uma criança para trás, à mercê do destino? E se viesse o caminhão do lixo? Eu sei lá, tanta coisa começou a passar pela minha cabeça. O ônibus teria que partir sem mim. E as pessoas lá dentro: entra, dona! Eu ainda escutei um grito: vai depressa, mulher! Não, eu não entrei. Até que o motorista do ônibus se cansou daquela pequena espera e fechou a porta e partiu, mas partiu sem mim. E lá estava eu de novo, ao lado do carrinho. Meu coração disparado, a respiração curta. Meu Deus, o que eu vou fazer? Senhor, meu Deus, me defenda, Senhor. Eu não quero ser acusada de absolutamente nada. O que eu estou fazendo aqui? Eu devia ter pegado aquele ônibus e ter ido embora. Mas eu reuni toda a coragem que eu tinha e nem achei que eu tivesse tanto. E me inclinei outra vez sobre o carrinho. Mas desta vez, o que eu vi me deixou completamente atônita. O bebê estava na mesma posição, exatamente como eu tinha visto da última vez. Será que o bebê estava morto? Será que é isso? O nenê estava morto? Eu prestei mais atenção. Eu tive que me abaixar um pouco mais. E quando eu prestei mais atenção, eu vi que não, o bebê não estava morto, mas o bebê também não estava vivo. Eu percebi que não era um bebê, era uma boneca. Uma boneca, um boneco, mas tão realista, tão perfeitamente esculpido, que por um momento eu quase acreditei, gente, que era um bebê, um nenê de verdade. A atenção dentro de mim se dissipou em um suspiro profundo. Ai, sabe quando você faz assim? Ai, graças a Deus. Eu até dei um riso nervoso ainda. Um riso nervoso. Toda aquela minha angústia, toda aquela minha preocupação, de certa forma se dissipou. É uma boneca, é um boneco. Meu Deus. Olhei mais de perto e vi que cada detalhe daquele boneco era assustadoramente perfeito. Parecia mesmo até um bebê de verdade, com os olhos que pareciam me seguir, inclusive. Veias pintadas na pele do bebezinho boneco. Cada minúscula unha em seus dedos eram tão realistas que me arrepiavam. Quem teria dinheiro para comprar algo assim? Provavelmente a moradora daquela mansão. Provavelmente aquela mulher que eu havia visto deixando o carrinho ali. Finalmente, eu deixei escapar um riso de alívio. Pietro no meu colo. Ele parecia compartilhar do meu alívio. Riu
também suavemente, parecendo entender a cena. E aí eu me conscientizei de que o carrinho poderia ser meu, estava no lixo. E até o boneco também. Enquanto eu me aproximava, decidida, aquele carrinho havia sido descartado, gente. Eu queria para mim, para o meu nenê, para o Pietro. Eu estava me aproximando do carrinho, ainda processando tudo o que havia acontecido, e me perguntei que tipo de pessoa gasta tanto dinheiro em uma boneca e num carrinho lindo daqueles, para depois jogá-los fora como um lixo. E de repente, quando eu estava tocando já o carrinho, uma voz atrás de mim quebrou o silêncio. Me virei e dei de cara com uma mulher de aparência simples, mas que exalava uma autoridade tranquila. Ela se apresentou: oi, sou Dona Magnólia. E eu logo percebi que aquela mulher, aquela senhora, ela trabalhava naquela casa luxuosa. Ela viu o susto que eu havia tomado quando ela se revelou: oi, sou Dona Magnólia. Foi quando eu respondi para aquela senhora: pelo amor de Deus, moça, me perdoa, tá? Eu não queria causar nenhum problema, não. Eu só estava olhando aqui o carrinho porque eu achei que a mulher que mora aí, nessa casa, tinha jogado o carrinho fora. É que eu preciso tanto de um carrinho desse pro meu nenê. Eu não tenho nenhum ainda. Expliquei quase sem fôlego, enquanto eu tentava esconder o meu nervosismo. Dona Magnólia sorriu e meu coração começou a desacelerar. Ela parecia ser uma boa pessoa, alguém que entendia o que era passar por dificuldades. De fato, disse ela, de fato a minha patroa jogou fora o carrinho, mas é novinho. A verdade é que a Dona Roberta, a minha patroa, ela não anda muito bem das ideias. Ela sempre foi uma apaixonada pelo marido, mas o casamento deles se desgastou por causa da falta de um filho. Eu estava agora escutando atentamente aquela senhora, cujo nome era Magnólia, enquanto ela continuava a contar a história de Dona Roberta. Seguiu ela. Então, minha patroa tentou engravidar muitas vezes. Acho que umas 2, 3 vezes ela até conseguiu, mas acabou abortando espontaneamente todas as vezes. A pobre coitada ficou obcecada com isso. E o marido a deixou. Eles estão separados faz 1 ano e pouco. E ela não se conforma. Na tentativa de trazer o marido de volta, ela chegou a falar que tinha ficado grávida de novo. Mas quando ele voltou da Alemanha, onde ele tem parentes, ela, a Dona Roberta, confessou que a criança, na verdade, não era um bebê. Era esse boneco que você viu aí. Fiquei perplexa. Era difícil imaginar a dor e o desespero que levariam alguém a tal ponto. Dona Magnólia me olhou com um misto de compaixão e de alívio. Mas escuta aqui, moça. Se você precisa, pode ficar com o carrinho. Eu mesma estava pensando em pegá-lo para mim, mas para vender. Mas eu acho que você precisa muito mais do que eu. Como é que se chama o seu bebê? Ah, sim, o nome dele é Pietro. Eu respondi, sentindo na hora um nó na garganta. Meu filho, pequeno Pietro, precisava tanto de mim e eu me sentia tão impotente. Ela olhando o bebê de perto agora. Oh, benza a Deus! Que meninão, seu filho me parece bem criado e é muito bonito também. Falava Dona Magnólia olhando para o Pietro com uma certa ternura. E então, como se ele sentisse o peso do momento, o Pietro, de repente, começou a chorar. É fome, eu confessei para ela. Meu leite praticamente secou, sabe? A Dona Magnólia, sempre tão bondosa, me perguntou se eu tinha uma mamadeira. Eu rapidamente lhe entreguei a mamadeira e agradeci imensamente pela sua generosidade, enquanto ela foi buscar o leite. Eu fiquei ali, parada, segurando o Pietro e tentando segurar as lágrimas. Tudo parecia tão difícil, tão pesado. Quer dizer,
pelo menos desta vez, eu teria um carrinho de bebê para o Pietro, o que já ajudava bastante. Eu estava ansiosa enquanto esperava pela dona Magnólia voltar com a mamadeira cheia de leite para o Pietro. O choro do meu filho ecoava nos meus ouvidos. E o peso do cansaço, da fome, daquele momento, aumentava um pouco mais a minha angústia. Tentei balançá-lo suavemente para acalmá-lo, mas sabia que nada além de leite o satisfaria naquele instante. Quando o vi agarrar o meu punho, ele agarrou assim com força, meu coração se apertou. Eu não sei dizer exatamente o que eu senti, mas era como se meu filho me alertasse para o momento que estávamos prestes a viver. Eu não podia deixar de me sentir impotente, mas ao mesmo tempo determinado a fazer o melhor por ele. Foi então que a porta da mansão se abriu e a figura que apareceu me fez prender até a respiração. Era a mesma mulher que eu tinha visto mais cedo, deixando o carrinho de Nenê e a boneca do lado dali da lixeira, do lado de fora da casa. Ela era alta, esguia, com cabelos escuros e brilhantes, presos num coque elegante. Essa mulher vestia-se impecavelmente, como alguém que parecia pertencer a um outro mundo, muito distante do meu. Fiquei rígida, temendo uma bronca, talvez uma ordem para me afastar imediatamente da propriedade que era dela. Quem sabe ela gritasse isso. Ela se aproximou com passos firmes e o olhar fixo em mim e no pequeno Pietro em meus braços. Foi quando ela falou e a sua voz era calma, mas carregada de uma tristeza que me surpreendeu. Moça, entra. Vem cá. Venha dar um mamar para o seu nenê aqui dentro de casa. Nossa, eu fiquei paralisada por um momento, sem saber até o que fazer. Nunca que eu esperava aquele convite. Mas antes que eu pudesse responder, ela veio na minha direção, caminhou até mim e, olhando o nenê, estendeu os braços pedindo para segurar o Pietro. Senti um aperto no peito, um instinto quase primitivo de proteção, mas algo na sua expressão me fez confiar nela. Entreguei o meu filho, relutante, mas consciente de que ela não tinha má intenção com ele. Assim que Roberta pegou Pietro no colo, algo mudou em seu semblante. Ela olhou para ele com um misto de ternura e de dor, como se estivesse se reconectando com uma parte dela que havia sido perdida há muito tempo. Seus dedos finos acariciaram suavemente a bochecha macia de Pietro, que, para minha surpresa, parou de chorar. Ele estava chorando com fome. Mas quando ela fez aquele carinho na bochecha dele, o Pietro parou de chorar instantaneamente. Ele parecia hipnotizado por aquela mulher, seus olhinhos fixos no rosto dela. Roberta, ela me conduziu para dentro de casa sem tirar os olhos do Pietro e eu, ainda preocupada, eu puxei o carrinho. Eu pedi, sabe? Eu pedi o carrinho para Dona Magnólia. Ela apenas assentiu com a cabeça, permitindo que eu empurrasse o carrinho de volta. Entramos na casa. A casa por dentro era ainda mais grandiosa do que eu podia imaginar, com móveis luxuosos e detalhes que denotavam um gosto refinado. Eu fui levada por uma sala assim, junto à cozinha, anexada praticamente à cozinha. Fui levada para ali. Eu me senti dentro de um lar aconchegante, onde ela, a senhora Roberta, se sentou numa poltrona, ainda segurando o meu filho, como se ela fosse, sei lá, uma parente dele e o meu filho fosse a coisa mais preciosa do mundo para ela. E ela disse: ele é tão bonito, ela sussurrou,
Mais que para si mesma do que para mim. Como que ele se chama? Ela perguntou. E aí eu respondi para ela, é Pietro. Eu respondi com a voz tremendo um pouco. Ela repetiu as palavras que dissera a dona Magnólia. Benza a Deus, Pietro. Você está lindo. Ela murmurou, como que se o nome ela já conhecesse há muito tempo, porque ela repetiu, Pietro. Seus olhos estavam úmidos e por um momento eu pensei que ela fosse até chorar, mas ela apenas sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de amor. Depois de alguns minutos de silêncio, ela finalmente perguntou com a voz baixa e hesitante, onde você mora? Essa hora, o Pietro já estava mamando. Ele estava sugando aquela mamadeira com tanta volúpia. No início, eu comecei a dar. E depois a própria dona Roberta pediu para que ele voltasse para o colo dela, até que ele concluísse a mamadeira, o que não ia demorar muito tempo. Diante da pergunta dela, onde você mora, eu tomei um fôlego profundo, preparando-me para responder. Sabe o que é? Eu estou indo à procura de uma amiga de infância e quem sabe eu vou passar assim, uns dias com ela, porque eu não tenho assim, um lugar, na verdade, para ficar para sempre. Ela me ofereceu para ficar uns dias, até que eu encontre um lugar para eu ir. Ela assentiu com a cabeça de novo e parece que absorveu as minhas palavras. Ficou observando o Pietro mamar por mais algum tempo. Depois os seus olhos vagaram pela sala, logo voltaram para o Pietro, que agora havia acabado de mamar. Ela colocou na posição ideal para o arroto. Depois que meu filho arrotou, ela deu um sorriso para mim, falou, pronto, agora ele já está com a barriguinha cheia. E começou a fazer um carinho assim na cabeça dele, como se ela fosse a mãe dele. Olha, quer ficar aqui? Ela me perguntou do nada, olhando para mim. Eu até não entendi, mais um pouco, a senhora quer dizer? Não, quer ficar aqui em casa. Não é mais um pouco, quer... Eu estou precisando de alguém. Venha trabalhar aqui. Eu te aceito com seu filho. Eu a olhei chocada com a oferta. Aquelas palavras eram tudo que eu precisava escutar. Mas ao mesmo tempo, eram tão inesperadas que, sabe, eu fiquei meio que atrapalhada. Aquele era um convite por uma nova vida, uma nova chance que eu jamais havia imaginado que eu pudesse ter. Eu disse, dona Roberta, eu nem sei o que falar para a senhora. Só que eu não tenho tanta experiência assim, a sua casa é tão chique, eu não sei se vou conseguir. Ela balançou a cabeça, me interrompendo. Não importa, se aprende. Eu só preciso mesmo de companhia. Alguém para me ajudar a encher essa casa. O Pietro, eu gostei do seu filho. Fica aqui. O modo como ela disse isso, a profundidade da sua dor, misturada com um desejo genuíno de amor, me quebrou por dentro. Eu podia sentir o vazio que aquela mulher carregava. E sabia que, de alguma forma, Pietro poderia preencher um pedaço desse vazio. Concordei, incapaz de resistir àquela oferta, tanto pela necessidade quanto pelo instinto de proteção que eu já sentia por parte de Dona Roberta. Pietro não só havia encontrado uma casa, mas, quem sabe, uma nova mãe de coração, que parecia disposta a amá-lo como seu próprio filho. E assim, com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de felicidade e gratidão, uma gratidão que eu mal conseguia expressar em palavras. Olha, Dona Roberta, eu ia atrás disso tudo, só que eu não esperava que viesse assim, então de repente, eu estou até meio assustada, mas eu aceito. Lógico que eu aceito a proposta. Eu sabia que a partir daquele momento, nossas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. E aquilo era coisa do destino. Os dias que se seguiram foram intensos e transformadores.
Ela até me ajudou. Nós fomos lá na casa da Clara. Eu fui lá, no carro dela, da dona Roberta, a agradecer. Dizer que o trabalho havia aparecido no meio do caminho quando eu procurava pela casa dela. Minha amiga, Clara, ficou feliz por mim. Segurou também um pouquinho do Pietro. E eu prometi que eu voltaria muitas outras vezes para vê-la. Eu agradeci demais a Clara, porque eu sabia que o que a Clara havia feito comigo não era fácil. E se não fosse a atitude dela, eu também não teria descoberto aquele emprego. Aquele emprego não, aquele lar. A presença de Pietro naquela casa trouxe uma nova luz, uma nova energia que parecia ter sido perdida há muito tempo ali. Dona Magnólia, aquela senhora, aquela que me surpreendeu lá fora perto do carrinho, a senhora que trabalhava com a Dona Roberta. Dona Magnólia, como eu comecei a criar laços com ela, foi a primeira a notar a mudança. Ela, uma mulher simples e de coração generoso, já estava há 12 anos naquela casa, mas parecia carregar o peso de séculos em suas costas. Um dia, enquanto ela preparava um chá na cozinha, sentou-se comigo à mesa e, com um suspiro, anunciou que estava se aposentando. Ô, Regina, já estou cansada, sabe? Já estou bem cansada. Eu finalmente consegui me aposentar. Minha filha me ajudou com um advogado e eu consegui. Eu acho que chegou a hora de eu descansar um pouco. Essa casa já me deu muitas alegrias, mas também muita tristeza. A Roberta precisa de uma nova energia, alguém que traga frescor para a vida dela. E eu sinto que você, mais o Pietro, podem fazer isso. Eu estou saindo daqui. Eu estou indo embora. O choque inicial deu lugar à compreensão. Dona Magnólia estava certa. Eu sentia que a minha chegada ali havia marcado o início de uma nova fase para Dona Roberta. E talvez até para mim mesma. Quando Dona Magnólia finalmente se despediu, deixando um vazio na casa, eu percebi que tinha agora a responsabilidade de não apenas ajudar a Roberta, mas de preencher aquele espaço de carinho que Dona Magnólia havia deixado. Com o tempo, fui ganhando a confiança de Dona Roberta. Ela me tratava com uma bondade que eu não esperava. Senti que deveria ser completamente honesta com ela. Então, um dia, após ver o quanto ela se dedicava a Pietro, eu decidi contar a ela a minha história. Contei sobre a minha prisão injusta, sobre o que Leandro, o pai do Pietro, havia feito comigo, me envolvido numa teia de mentiras e crimes dos quais eu jamais fiz parte. Contei para ela que eu estava no apartamento, eu havia recém conhecido o Leandro e ele me havia feito o convite para ir viver com ele, morar com ele. E eu estava gostando de tudo, porque afinal de contas eu tinha 22 anos quando tomei essa decisão. E ele transformou minha vida. Eu comecei a conhecer o luxo naquela casa. Um belo dia, ele não estava em casa. A casa foi invadida pela Polícia Federal. E a Polícia Federal parecia ter todos os conhecimentos, todos os caminhos. Foi num quarto onde a porta permanecia sempre trancada. Desde que eu havia chegado ali, é que o Leandro me contava que ele tinha ido para a cidade para montar por lá uma indústria. E ele me dizia que coisas de valor, talvez dinheiro, máquinas, sei lá, ficavam guardados dentro daquele quarto que ficava trancado, sempre trancado. Como o apartamento era muito vasto apenas para um casal, eu também não podia importuná-lo com aquilo. Eu nunca soube o que tinha ali, mas a Polícia Federal sabia, tanto que arrombou a porta. E lá dentro o que havia era droga, além
de dinheiro ilícito, dólares. Como não havia mais ninguém na casa, além de mim, eu fui presa. Fui presa em flagrante, sem saber do que se tratava, sem saber de absolutamente nada. Aí, aquilo que eu já descrevi para vocês aqui. Fui presa, onde eu fiquei 8 meses em reclusão. Tempo em que o Pietro nasceu na cadeia. Eu havia ficado grávida do Leandro. Contei para ela nos detalhes. E depois, um investigador, conhecedor profundo daquele tipo de crime, percebeu logo que eu era uma inocente naquela história. E ele escolheu um defensor público, uma pessoa especializada nesse tipo de assunto. E esse defensor me colocou fora da prisão. Contei para ela todos os detalhes. Quando eu terminei o meu relato, havia lágrimas nos meus olhos e também nos olhos dela. E a resposta de Dona Roberta foi aquela: Regina, você não deve carregar essa culpa. Eu sabia desde o começo que você é uma pessoa de bom coração. Eu sabia, desde o início. É como se a gente pudesse ser avisada por uma entidade, alguma coisa que a gente não percebe quem é. E agora eu sei o que você passou. E sei lá, fiquei com vontade de ajudar você mais ainda. Foi então que Dona Roberta fez algo que eu jamais esperaria que fizesse. Ela disponibilizou uma advogada renomada, uma mulher de grande competência, para revisar o meu caso. Durante semanas, essa advogada mergulhou em cada detalhe da minha história. E com a sua ajuda, finalmente eu consegui provar a minha inocência. Eu não fiquei sequer com o nome fichado na polícia. Não chegou a haver uma condenação. Graças a Deus. Quer dizer, eu não perdi a minha primariedade, o que eles consideravam muito importante. O peso que eu carregava foi removido e pela primeira vez em muito tempo eu me senti realmente livre de tudo. Naquela casa, eu e Roberta nós nos completávamos. Eu cuidava dela e de Pietro e ela me oferecia algo que eu nunca tive: estabilidade e segurança. Mas quem realmente tirou Roberta da depressão foi ele, o Pietro, meu nenê. Ele era a luz que iluminava os dias sombrios dela. O sorriso que trazia de volta o brilho aos olhos de Roberta. Esses sorrisos foram provocados pelo Pietro. Ela fazia questão de mimá-lo com as melhores roupas, sempre escolhendo as peças mais bonitas e delicadas para ele sempre. Não havia um único detalhe que ela deixasse escapar. Sempre que havia uma festa infantil entre os amigos de Roberta, ela fazia questão de levar o Pietro. E ela o apresentava com orgulho, como se ela fosse a mãe, como se ele fosse o próprio filho dela. E em muitos aspectos, ele era. As outras mães olhavam para o Pietro com admiração, mas também com curiosidade, talvez se perguntando sobre sua origem. Mas Roberta não deixava espaço para dúvida. Ela o tratava com tanto amor, com tanta dedicação, que ninguém nem ousava questionar. A cada festa, a cada novo sorriso de Pietro, eu via um pouco mais da antiga Roberta retornando. Era como se a presença de Pietro fosse uma cura, um bálsamo para as feridas profundas que ela carregava. E ele, Pietro, a fazia rir, algo que, segundo Dona Magnólia, ela não fazia já havia muito tempo. E assim, nossa vida naquela casa foi se ajustando. Roberta, Pietro e eu nos tornamos uma família peculiar, mas verdadeira. E em meio a tudo isso, eu sabia que eu havia encontrado um lar, um lugar onde finalmente poderia ser feliz e proporcionar a Pietro o futuro que ele merecia. Agora, a vida nos oferecia uma nova chance e eu estava determinado a fazer o melhor dela.
Não sabia o que o futuro nos reservava, mas de uma coisa eu tinha plena certeza: onde quer que fôssemos, seríamos sempre uma família. À medida que os meses passaram, a relação entre Roberta e Pietro se tornou ainda mais profunda. Não demorou muito para que Roberta, movida pelo seu desejo ardente de ser mãe, começasse a ensinar o Pietro a chamá-la de mamãe. Eu assistia a essas interações com meu coração aquecido, vendo como Pietro, ainda tão pequeno, respondia com afeto àquela mulher que o tratava como se filho realmente dela fosse. Roberta tinha 42 anos quando Pietro entrou na sua vida, e era evidente que ele preenchia um vazio que ela carregava há muito tempo. Pietro começou então a chamar Roberta de mãe, de mamãe, mas foi com naturalidade. E eu não me preocupei com isso. Na verdade, eu vi até com bons olhos. Eu sabia que aquele título não diminuía o meu papel na vida dele, mas sim acrescentava mais amor ao seu mundo. O carinho e o amor que uniam Roberta e Pietro eram genuínos, e eu estava feliz por ver o meu filho recebendo tanto afeto. Qual é a mãe que não gosta de ver o seu filho sendo amado e bem cuidado? Tem gente que diz assim: mas você não ficava com ciúme? Talvez pela pequenez humana de cada um, em algum momento eu tivesse tido isso, mas o que prevalecia era realmente o meu muito obrigado, a minha sensação de gratidão àquela mulher tão espetacular. Roberta, em sua constante busca por oferecer o melhor para o Pietro, decidiu matriculá-lo na melhor escola da cidade. Era uma escola de elite, frequentada por crianças de famílias ricas e influentes. A princípio eu fiquei um pouco apreensiva, me perguntando se o Pietro se adaptaria àquele ambiente, se ele não estranharia. Mas Roberta me assegurou que faria de tudo para que ele se sentisse confortável e amado. Ela queria que ele tivesse as melhores oportunidades, que ele crescesse, cercado de tudo o que ela mesma sempre desejou oferecer para um filho dela, um filho que ela não pôde ter. Com Pietro bem cuidado e recebendo a melhor educação possível, eu senti que aquele lugar era de fato o nosso lar. E essa sensação é maravilhosa. Aquele era o nosso lar. Eu nunca havia imaginado que depois de tanto sofrimento eu encontraria um espaço onde me sentiria tão acolhida, tão valorizada. Roberta não só me dava segurança, como também me oferecia uma oportunidade de crescer. Ela me nomeou governanta da casa, confiando a mim a responsabilidade de liderar os demais empregados. Tinha a faxineira, tinha o jardineiro, tinha o piscineiro, tinha o motorista, e eu era uma gerente, uma governanta de todos eles. Assumir esse papel, para mim, me deu uma sensação de propósito que eu nunca havia experimentado antes. Era como se a vida estivesse finalmente me compensando por todos os anos de luta e de dor. A casa era grande e o trabalho era árduo, mas eu me dedicava com todo o meu coração. Ver Pietro feliz, bem cuidado e amado por Roberta me dava forças para enfrentar qualquer desafio. E eu sabia que eu estava no lugar certo, na hora certa, e que minha vida, que antes parecia tão desolada, agora tinha um sentido profundo e verdadeiro. Tudo estava finalmente se encaixando. A cada dia que passava, eu me sentia mais segura de que aquele realmente era o lugar onde eu e Pietro deveríamos estar. Roberta era mais do que uma patroa. Ela se tornara parte da minha família, assim como Pietro se tornara o centro da vida dela. E juntos formávamos um trio improvável, mas inquebrável também, unidos por laços que iam além do sangue, mas que eram forjados pelo amor e pela gratidão. Com o passar do tempo, a ligação entre Roberta e Pietro se fortalecia cada vez mais. Era visível a felicidade nos olhos de ambos, e isso me enchia de gratidão.
Eu sabia que para Roberta, Pietro era como um raio de luz que iluminava os seus dias, preenchendo o vazio que ela carregava. Quando ela mencionou pela primeira vez a ideia de levar Pietro para conhecer a Disney, nossa, eu confesso que eu senti um frio na barriga. Meu Deus, mas é nos Estados Unidos? Sim, é nos Estados Unidos. Mas é o parque que o mundo inteiro espera um dia conhecer. Eu quero levá-lo para passear. Eu quero levá-lo para conhecer. Sim, seria uma viagem longa. E pela primeira vez eu ficaria separada do meu filho. E ficaria separada dele por vários dias. Mas ao mesmo tempo, eu percebi o quanto que aquela experiência seria especial na vida dele. Então, eu não podia negar. Eu não podia negar aquela oportunidade para o meu filho. Eu teria que autorizar. Mas, obviamente, você fique à vontade, tá? Pensa direito. Eu quero passear com ele. Eu teria a honra de poder te levar, mas você sabe que a vida aqui da casa tem que seguir com você. Então, dessa vez você não vai ainda. Noutras, se Deus quiser, você irá. Me autoriza? Eu vou sentir a falta demais dele. Eu vou sentir a falta até da senhora também. Mas é lógico que eu não posso negar. Quando eu disse a ela que sim, Roberta ficou radiante com a ideia. Ficou muito feliz. Organizou tudo com carinho, garantindo que Pietro teria a melhor experiência possível. Ela me mostrou o roteiro da viagem, os lugares que eles iriam visitar e todos os cuidados que ela tomaria para garantir que ele estivesse seguro e feliz. E embora o meu coração de mãe, sei lá, sabe, meu coração ficou apreensivo. Eu sabia que o Pietro estava em ótimas mãos. Mas foi aí que eu estive com a Clara, aquela minha amiga. Pois é, a minha amiga lá da infância, aquela que acenou com a possibilidade de eu vir para a casa dela. E eu comentei com a Clara. E a Clara disse: amiga, oi Clara, eu sei lá, eu já ouvi falar tanta coisa. Obviamente que a Roberta tem sido tão maravilhosa para você, ela tem te ajudado tanto. Mas, quer saber de uma coisa? Eu teria medo. Medo? Medo do que, Clara? Medo. E se essa mulher... E se ela sumir com o teu filho? Não, Clara, ela não faria isso. Eles são tão apegados. Sim, mas é por isso mesmo. Ele chama ela de mãe, né? Sim. E ela não vai te levar junto? Não, ela precisa de mim aqui. Amiga, eu não sei. Obviamente eu não posso interferir. Mas se eu fosse você, eu teria um pouco mais de cuidado. Eu não sei o que pode acontecer. Eu voltei desse passeio na casa da Clara apreensiva. E eu quase mudei de ideia. No entanto, estava tudo pronto. Nesse dia, a dona Roberta me chamou, o passaporte do meu filho, a minha autorização, já assinada, já reconhecida pela justiça, a justiça norte-americana, a primeira viagem do meu filho para os Estados Unidos, o passeio à Disney. Eu não tinha mais como voltar atrás. E o motorista levou-nos ao aeroporto. E lá eu me despedi. Me despedi da Roberta e me despedi do meu filho. E quando eles entraram pelo famoso portão de embarque,
me bateu um arrependimento, quase que eu corri atrás. E de repente eu escutei um avião qualquer decolando. Eu sei lá qual era, mas eu imaginei que fosse o deles. E tive uma sensação de que não perca a segunda parte dessa história incrível. Não perca aqui no nosso canal.